Eu sou Rosenberg Cariri, estou aqui no Cine Ceará, na edição do 29º Cine Ceará, com a exibição do filme Notícias do Fim do Mundo. Rosenberg, é um prazer tê-lo aqui. Parabéns mais uma vez pela potência da sessão. E eu acho que a primeira pergunta eu reitero o que eu já lhe fiz no debate. Como é lidar com essa cápsula do tempo, que se desdobra e se ressignifica com inúmeros valores, de 10 anos atrás da captação original à montagem final que chega agora, com inúmeras inserções da atualidade? Eu acho que quando nós optamos em fazer a boa parte da narrativa dentro do ônibus, como uma cápsula que se desloca, né, eu acho que aí já estava uma coisa muito interessante. Era que, além da dramaticidade, aquele espaço também ia se transformando como cenografia, né? E é uma concepção barroca também, né? Ou seja, das dobras, das curvas, das janelas que se abrem, dos claros escuros e tal. Esse filme, esse tempo todo que ele foi sendo produzido e realizado, de alguma forma nos levou a refletir e absorver muito dos acontecimentos sociais e políticos daquele tempo, né? Eles não são muito distantes dos de hoje, tu me entendes? O que acontece é que hoje é um vulcão de obscuridade, terminou explodindo, né? Mas todas essas questões já estavam postas. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, de alguma forma nós temos a elite ainda escravagista, de pensamento escravagista, né? Vivemos num país profundamente desigual, né? E o filme refletia um pouco sobre isso tudo naquele momento, né? E quando ele é exibido hoje, em que essas coisas vieram à tona de uma forma tão feia e tão perversa, né? A gente fica muito surpreso que o filme traga esse grito, vamos dizer, e essa angústia que estava ali represada, né? Rosenberg, você tem literalmente uma história de cinema por trás da sua linguagem, porque você também é um estudioso, você é um pesquisador, você tem essas referências riquíssimas. Como foi trabalhar referências de teatro? Dá para ver várias assumidas na tela, como Hamlet, Sim. O Teatro do Absurdo, o Teatro Mambembe, e as não necessariamente assumidas, com a linguagem de cinema, do cinema marginal de invenção, citar outros cineastas como Helena Inês, como Luiz Rosenberg Filho, saudoso, que faleceu recentemente, que era um cineasta da colagem. Então, ver a colagem nessa montagem extremamente vanguardista, como é juntar essa linguagem do teatro com o cinema? Eu acho que essa linguagem é uma experimentação, na verdade, né? E essas experimentações nos leva também a teatros muito mais antigos, como os tableaux vivants da Idade Média, né, que são aquelas composições, né, como a Pietà, como, né, que vez por outra a gente faz esse tipo, vamos dizer, de composições, mas passa também pelo teatro popular, pela dramaturgia popular e, claro, revisita alguns teatros de vanguarda do século XX e tal. Mas tem como referência também esse cinema mais experimental, mais inquieto. Você citou, por exemplo, Luiz Rosenberg Filho. É um cineasta pelo qual eu tenho grande admiração, né? Como também por todo o cinema marginal, por todo o cinema, vamos dizer, novo, né? E o filme, a sua feitura barroca é que possibilita trabalhar com todos esses elementos, né? Barroca ou transbarroca, porque na verdade não é o estilo do século XVII e XVIII, na verdade é um espírito, né? Na transmodernidade, vamos dizer assim, ou seja, na contemporaneidade, né? Esse espírito do contraste, do claro escuro, das janelas que se abrem, das dobras, das narrativas múltiplas, né? Do sagrado e do profano, da paixão e ao mesmo tempo da piedade, ou seja, todos esses sentimentos contraditórios que se juntam como se juntavam na antiga proposição estética barroca, né? Mas é uma coisa que já se dá na contemporaneidade, no tempo também, onde as grandes narrativas se desmancham, né? E
e tudo se fragmenta, né? E o homem, de alguma forma, está submerso, ou afogando-se num mar de imagens e de sons, e de narrativas, e de discursos, né? Tentando encontrar um fio, uma condução ou um sentido para a história e para a sua própria existência, né? Por falar nisso, para desdobrar uma parte dessa resposta, você tem vários símbolos de transporte. Existe todo um código próprio dentro do filme, né? Existe o gatonete, Sim. existe a moto com o símbolo do Mastercard, mas a palavra Mastercard está riscada. Mas tudo leva a transporte, a comunicação, a intermídia. Então, como foi construir isso em imagem, já que você escolhe um ônibus, né, que é móvel e que tem várias texturas temporais nesse ônibus, que se encaixa tão bem com um filme de 10 anos de elaboração. Ele está sempre movente, se atualizando nessa linguagem. Como foi essa construção desse Brasil futurista, antropológico, que se move, vem desde os quilombos e tribos indígenas até esse momento de agora? Eu acho que aí está um pouco da concepção da própria antropofagia, né? Modernista. E o filme tem uma pegada também com essa linguagem de internet, né? de YouTube, né? E eu gosto muito disso. Eu acho que isso é muito bacana, porque termina possibilitando o uso de celulares, de vários recursos, vamos dizer, de captação de imagem, de som, e vão dando texturas novas. E foi assim um experimento muito rico, eu diria, né? Muito rico. E, além disso, eu acho que também existe algo no trabalho da direção de arte. Eu estava falando dessa semana mesmo sobre Kurosawa, que mesmo nas cenas mais paradas dele, existe um trabalho de tecido, um trabalho de cores, que dava camadas de movimento. E mesmo nas cenas internas, suas cenas têm movimento. Aqueles tecidos riquíssimos, que parecem quase uma literatura de cordel ganhando vida. Como foi construir esse imaginário com as luzes de dentro do ônibus e que vão mutando? Isso é um trabalho do César Silveira, é um diretor de arte, trabalha comigo há muito tempo. Ele tem uma capacidade muito grande de criar universos a partir de muito pouco, até mesmo do lixo, a partir né? Esse filme, inclusive, uma das características dele, ele trabalha muito com ruínas, com lixo, que a sociedade, vamos dizer, capitalista descarta, né? E é com isso que ele vai elaborando, vamos dizer, esse cenário que vai se transformando ao longo do filme, né? Ou seja, as luzes de Natal, de repente... O filme termina como uma floresta, tu percebeste isso, Luiz? Cheio de árvores, de folhas, né? Então, aquela nave vai se transformando no decorrer do filme, por necessidade também da própria narrativa, né? E mais uma questão, né? Mais atual talvez, quando chegamos no tempo presente, mais do que nunca eu vejo sua filmografia interligada nesse filme. Eu vejo de novo a história de Lampião, de Corisco, de Maria Bonita, e parece que nós estamos falando de várias histórias ao mesmo tempo. Então, nós estamos revisitando essa figura mítica, né, do representante da justiça, do povo. Como é atualizar o seu mito, que você já trabalhou ele antes, retoma ele no momento em que as pessoas estão precisando desse poder de revide, como Bacurau demonstrou, como seu filme demonstra? O filme revisita arquétipos da cultura brasileira, né? Arquétipos poderosos, como Antônio Conselheiro, por exemplo, né? Que foi a figura por excelência da insubmissão popular, né? E Guerreira também, porque foi uma comunidade que não se rendeu, morreu até o último defensor de Canudos, né? E eu trago isso para a contemporaneidade como uma forma de insubmissão também, né? E você tem razão quando aponta que boa parte do meu cinema é revisitado de alguma forma nesse filme. No Reisado do Siriará, por exemplo, né? E tantas outras coisas, compondo um painel bastante complexo, né? Que vem atender a uma angústia, a uma necessidade minha de reflexão, vamos dizer, desses momentos que vivemos, né? Eu não acho que encontrei respostas, né? Na verdade, eu só marco
a necessidade de um grito. E por último, para finalizar, até para o Diego ficar tranquilo, você vai conseguir almoçar, não se preocupe. Se você pudesse falar um pouquinho mais do novo filme, Os Escravos de Jó. Tá. Escravos de Jó é um filme que eu escrevi em 1922, é um filme que eu escrevi em... Mas olha aí de novo, transbarroco, transmoderno, Mas é um filme que eu escrevi em 1999, na cidade de Estrasburgo, na França. Era um filme que foi pensado para ser rodado lá, que fala da construção identitária de um jovem em outra cultura, em outro mundo, né? E como não foi possível essa coprodução na época, foi muito difícil e tal, depois eu voltei para o Brasil. Só agora, 20 anos depois, eu consegui rodar esse filme na cidade de Ouro Preto, uma cidade barroca, belíssima cidade, né? Onde a discussão do barroco também está posta, né? Mas que esse jovem vive uma angústia muito grande de saber quem é. Tá? E ele se divide entre dois velhos com duas visões de mundo diferenciadas, querendo influenciá-lo. E ele tem que se afirmar através de si mesmo, né? E conta a história, ele se acredita um jovem judeu e termina se apaixonando por uma jovem refugiada palestina, que é estudante em Ouro Preto. O filme é mais ou menos sobre isso, que também é um filme bastante contemporâneo, que traz para questões políticas muito urgentes e atuais. Ele já está na montagem? Está na montagem, já estamos fazendo a mixagem com o Érico Paiva, Sapão. O nosso querido Sapão, que faz um som maravilhoso, né? Esse som de notícia do fim do mundo. Praticamente é o som do Nordeste, do cinema nordestino atual. Ele é um artista muito sensível e um técnico também muito refinado. Obrigado de novo. Obrigado a Deus. O prazer é nosso.